Mudar de assunto, minha gente, continuar falando sobre saúde, né? Agora a saúde dos nossos olhos. Eu que sou 4 olhos aqui, tenho que ficar muito atento, você também, atenção, porque o mês de abril é dedicado à conscientização sobre a prevenção, o combate e o tratamento dos diversos tipos de cegueira. E atenção aqui para esses dados, tá? Entre 60% a 80% dos casos de cegueira, esses casos poderiam ter sido evitados com diagnóstico precoce. Olha só, de 6 em cada 10, 8 em cada 10 poderia ter sido prevenido. E nessa pandemia, como manter então os cuidados para garantir a saúde dos nossos olhos, hein? Por isso a gente vai conversar agora com o oftalmologista Alex Galeno, a quem a gente já agradece a participação aqui de forma remota. E aí, doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso CE1. Bom, nesse período de pandemia e isolamento, a gente tem ficado mais em casa. Temos usado bastante as telas. Minha filha, por exemplo, aula na tela. Quando quer um momento de descontração, vai assistir um filme na tela. Acompanha o nosso CE1 para ficar por dentro das notícias na tela. E, bom, como então manter a saúde da nossa vista, já que a gente está tão exposto às telas? Uma boa tarde. Boa tarde, Luiz. Então, assim, como você bem falou, frente a esse quadro de pandemia, de isolamento, cada vez mais a gente tem o uso de telas, de notebook, de celular. E isso tem trazido algumas consequências, principalmente para as crianças, né? Então, a gente vê que esse volume crescente de exposição às telas de computador e de celular tendem a fazer um olho mais ressecado, uma vista mais cansada, justamente por esse excesso de tela, de iluminação que a gente está submetido no dia a dia. Bom, e a gente precisa ficar muito atento ao nosso olho também, né? Porque muito tem se falado da boca e do nariz com relação à transmissão de Covid, mas também ela pode ser transmitida pelos olhos, não é, doutor? Sim, esse é um dado interessante que nós levantamos recentemente num estudo e provou que, claro que não é o grande potencial da infecção, mas existe sim a possibilidade da infecção ser via ocular. Então, aqueles profissionais de saúde, principalmente que estão expostos a pacientes que estão em contato com aerosóis, precisam sim proteger seus olhos, uma vez que os olhos eles têm uma certa comunicação da lágrima com a orofaringe, e aí sim seria uma porta de entrada para o coronavírus. Quem usa óculos, por exemplo, está mais protegido. Sim, de certa forma sim, mas a gente pede que além da máscara, além das proteções do face shields, também use um óculos de proteção específico para contaminação biológica. Bom, dicas práticas. Como a gente pode higienizar direitinho os nossos olhos? Quais são os cuidados que a gente deve ter, doutor? Olha, o primeiro e o mais básico de todos é evitar levar a mão aos olhos. Então, a partir do momento que você tem uma higiene, consegue fazer uma asepsia ideal dessa mão, com álcool, com sabão, e evita encostar ou levar essa mão aos olhos, você já se previne de muitas infecções, conjuntivites virais ou outros tipos de infecções, inclusive o coronavírus. Então, o principal cuidado que a gente vê em relação a essa contaminação externa é o uso de álcool em gel, o uso de uma higiene bem estabelecida e evitar o contato das mãos com os olhos. Eu estava falando no comecinho da nossa conversa, né, sobre os casos que poderiam ter sido prevenidos, né, que podem ser prevenidos de cegueira. Quais são os sinais, então, que o nosso corpo dá, que indicam que a nossa visão não está 100%, que a gente precisa procurar um especialista? Tá, ótimo questionamento esse seu. A gente está no mês de abril, um mês voltado à prevenção da cegueira. Como você bem comentou, a gente tem em torno de 1 milhão a 1 milhão e 200 de pessoas cegas no Brasil, e dessas causas, 80%, 60% poderia ser prevenida, tá? Então, pacientes que fazem ou que têm fatores de risco, principalmente diabetes ou história familiar de glaucoma, ou que têm uma dificuldade na visão, deve fazer um acompanhamento, uma consulta com um médico especialista para se fazer o diagnóstico dessas doenças numa fase mais precoce. Esse é um problema que a gente enfrenta no dia a dia do consultório, de ter pacientes com essas doenças em estágios mais avançados, principalmente relacionado ao glaucoma, que é uma cegueira irreversível.
E o que é que pode levar a essa cegueira, obviamente, além do glaucoma aí que o senhor falou? Há outras doenças que podem levar à cegueira, doutor? Sim, então essa movimento do abril marrom, a gente ressalta desde a infância, na consulta, na avaliação do grau, do óculos, principalmente nas fases mais avançadas, de idade, então de 60 anos, a gente quer prevenir a catarata ou acompanhar para indicar a cirurgia no momento certo, a gente quer fazer um acompanhamento de uma retinopatia diabética num período já precoce para evitar que isso se agrave e leve esse paciente à cegueira. Agradecer a sua participação aqui no nosso CE1, tirar as nossas dúvidas ao vivo. Muito obrigado pela disponibilidade. Tenha um ótimo fim de semana. Estamos à disposição. Um grande abraço.